Ninguém morre sozinho. No vídeo de hoje, vamos trazer algumas informações, relatos, experiências que nos ajudem a ter esta certeza, principalmente nessa fase tão difícil, com tantas pessoas desencarnando, muitas vezes sozinhas em hospitais. Que bom você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e vamos começar este vídeo trazendo mais uma referência das obras de André Luiz sobre esse assunto, a desencarnação, que ainda é um tabu tão grande na cultura ocidental. A gente não gosta nem de falar sobre isso, mas uma renovação natural, que, aliás, imagina a gente condenados a ficar nesse plano eternamente. Morte faz parte de um processo de renovação em que você é convidado a abraçar a mudança, a se desapegar de hábitos e pessoas, embora os laços de amor sejam para sempre. No livro Obreiros da Vida Eterna, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz e Chico Xavier, temos alguns exemplos de desencarnes observados por André Luiz. Um deles é o desencarne de Dimas, que foi um homem muito bom e honesto, trabalhador. Dimas estava assessorado por uma equipe espiritual, tinha companhia de familiares encarnados e desencarnados, e os familiares encarnados até estavam atrapalhando um pouco o processo de desencarnação, porque suas preces desesperadas, seus lamentos, formavam na visão espiritual de André Luiz uma espécie de teia que estava ajudando a reter Dimas no corpo físico. Então a espiritualidade precisou providenciar uma melhora no estado geral do paciente, que muitos de nós conhecemos, a chamada melhora da morte, quando as pessoas aparentemente melhoram um pouco e logo em seguida acabam desencarnando. Não que todos esses acontecimentos tenham essa explicação, mas muitas vezes é uma estratégia da espiritualidade melhorar o estado geral do paciente para que a família relaxe nos seus cuidados e assim o desencarne ocorra mais facilmente. E Dimas foi imediatamente amparado pela equipe espiritual presente e levado a um posto de socorro do mundo espiritual. Ele tinha esse merecimento e a maioria de nós que conseguir levar uma vida minimamente equilibrada, uma vida que tem essa perspectiva, o cultivo da espiritualidade, com certeza seremos amparados. Ninguém morre sozinho. O próprio processo de desencarne precisa de uma equipe especializada do mundo espiritual. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve que no caso de Dimas, os técnicos da espiritualidade primeiramente atuaram nos centros de força da região abdominal, depois atuaram no centro de força cardíaco, depois na área do centro de força coronário, frontal, desligando Dimas do corpo físico em processos que ainda não entendemos muito bem. Mas são equipes técnicas treinadas para isso, que todos têm direito na hora do desencarne. Assim como aqui no plano físico, a maioria de nós, quando vai nascer, tem toda uma equipe ali à disposição para fazer o procedimento. Existe sempre um período de perturbação, que pode levar desde algumas horas a meses e até, em alguns casos mais raros, anos, dependendo de como você levou a sua vida física, o teu nível de conhecimento do mundo espiritual, o teu nível de apego às situações, aos seus bens, enfim, aos seus hábitos. Tem um relato muito interessante trazido pelo Geraldo Lemos Neto. Conviveu muitos anos com o Chico Xavier. E o Chico contou que no velório da Dona Cidália, que foi uma de suas madrastas, não aquela que judiava do Chico, a Dona Cidália foi aquela que, para se casar com o pai de Chico, ela exigiu que ele reunisse todos os irmãos. E ainda teve mais 5 filhos. Era uma pessoa muito abnegada. Hein? E no velório dela, o Chico estava lá muito triste. Ele relatou ao Geraldo Lemos Neto que em certo momento ele olhou para o teto e não viu mais o teto da sala. Viu um caminho de luz por onde desciam seres angelicais
cerca de 12 seres alados, pareciam anjos, que se aproximaram do caixão, e um deles deu um beijo na testa de Dona Cidália, que imediatamente levantou do corpo. E Chico ficou muito emocionado, porque ele via a Dona Cidália, sua forma espiritual, ela era um deles. Ela ainda olhou para ele, percebia que ele a enxergava, como que ia se despedir, e foi embora com aqueles seres angelicais. Ela era um deles. Nenhum desencarne é igual ao outro, mas essa certeza precisamos ter. Ninguém morre sozinho, estamos sempre acompanhados de amigos espirituais, de técnicos da espiritualidade. Claro, existem casos de pessoas que estão tão identificadas, tão perturbadas, identificadas com seus vícios e, assim, às vezes com sentimentos ruins, vinganças, desequilíbrios emocionais, que acabam, sim, sendo atraídas para regiões de sofrimento, regiões umbralinas. Ou pessoas que não nutriram nenhum tipo de perspectiva de imortalidade, sempre acreditaram que o nada vinha depois da morte. Essas pessoas, depois da desencarnação, podem passar por períodos de solidão muito grande, demorar para conseguir perceber o mundo espiritual, ou ficarem dormindo, ter um período de perturbação muito mais longo. Isso acontece. Mas a grande maioria de nós que consegue viver uma vida equilibrada e ter essa perspectiva espiritualizada da vida, vai sim ter este amparo, este cuidado de amigos espirituais no momento do desencarne. E houve até uma pesquisa científica sobre o tema. Um médico americano chamado Dr. Christopher Kerr, tem até um TED Talk dele disponível, ele narra essa história, ele escreveu um livro, A Morte é Apenas um Sonho, narrando as suas experiências. Ele é um médico de cuidados paliativos, e ao amparar pessoas já em vias de desencarnar, ele notou algo diferente. Algo, aliás, que muitos de nós sabemos que acontece, pessoas que, próximas da desencarnação, começam a enxergar pessoas que já faleceram, muitas vezes parentes. Quanto mais tênue é a ligação do corpo físico com o perispírito, mais essas percepções parecem se alargar. O Dr. Christopher, naquela visão de médico cético e materialista, percebeu que isso acontecia mesmo com pessoas que estavam perfeitamente lúcidas, bem orientadas, com a cognição preservada. Então ele resolveu estudar o fenômeno. Fez uma pesquisa científica com toda a metodologia, reuniu mais de 1.400 relatos, anos de pesquisa, e chegou à conclusão, que é descrita no livro, de que 80% de seus pacientes tinham esse tipo de experiência, seja por meio de sonhos, muitos vívidos, ou de visões, em que viam sempre pessoas que já desencarnaram, parentes já falecidos, e até animais de estimação. Vejam que alegria seria esse reencontro. As estratégias que o mundo espiritual traz para que nos sintamos melhor na hora do desenlace, ou nos momentos já finais da encarnação. Porque se existem cuidados paliativos aqui no mundo físico, o que dirá no mundo espiritual, onde tudo é mais avançado? E o Dr. Christopher traz relatos de seus pacientes impressionantes, uma delas, Mary, uma senhora, e que certa vez quando o Dr. Christopher entrou em seu quarto, parecia que estava ninando um nenê que só ela enxergava. Depois ela explicou que era a sua filha, que havia desencarnado muito novinha, há décadas atrás, que seus parentes, também já falecidos, haviam trazido para ela naquele momento. E a Mary, na descrição do Dr. Christopher, estava perfeitamente bem, lúcida, com a cognição totalmente boa. Então, fatos assim fizeram o Dr. Christopher questionar muitas coisas. Um outro relato muito impressionante, um veterano de guerra chamado Mac, que participou de uma batalha da Segunda Guerra Mundial, talvez a mais importante, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. E Mac ficou responsável por trazer os corpos de seus companheiros que desencarnaram da praia de volta ao navio. Isso o traumatizou de forma muito grande, ele teve pesadelos sua vida inteira sobre isso. E Mac, quanto mais se aproximou
do seu momento de desencarne, esses pesadelos eram substituídos gradativamente por sonhos em que ele via esses companheiros que desta vez retornavam rejuvenescidos, olhando para ele com carinho, porque nessas experiências, o Dr. Christopher escreve isso em sua pesquisa, pouco é dito, mas muito é sentido. Então Mac via esses companheiros se aproximando, não mais em forma de pesadelo, mas em sonhos agradáveis, em visões, como que dizendo para ele, você nos resgatou daquela praia e agora nós estamos aqui por você, neste momento que se aproxima. Obrigado, amigos, por terem ficado comigo até aqui neste vídeo. Um tema mais difícil, dias difíceis que estamos vivendo, mas tenho a certeza, se você tem algum ente querido que neste momento está numa UTI ou desencarnou recentemente, ninguém morre sozinho. Somos muito bem amparados pelas equipes espirituais. Todos que estão neste momento em leitos de UTI têm trabalhadores espirituais, além dos profissionais de saúde encarnados que estão ali com eles. Que tenhamos essa fé, essa certeza, e que ela nos alivie um pouco o coração, e que esses dias passem logo, que tomemos os cuidados necessários, colhamos as lições que esses dias nos trazem. Muito obrigado, meus amigos. Vou deixar aí na tela final playlists para vocês assistirem os vídeos. Vocês curtindo, compartilhando, me ajudam muito a divulgar o canal e esse conteúdo. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui comigo. Tchau e até um próximo vídeo.